Olá, meu nome é Carlos Alberto, sou aluno na Nassau e irei iniciar uma série de videoaulas sobre Fundamentos 1 de SQL do banco de dados Oracle. Para a criação desse conteúdo, estou usando como referência o guia para o exame de Fundamentos 1 de SQL do banco de dados Oracle 11G, de John Watson e Rupesh Hanklas. E também o site de simulados, o Exam Collection, o Brightdump e o Test Inside. Irei iniciar nossa série de videoaulas falando sobre as tecnologias do servidor Oracle e os paradigmas relacionais. Na tecnologia Oracle, encontramos o banco de dados Oracle, os servidores de aplicativo Oracle, os produtos de terceiros e as máquinas servidores. Vamos falar agora sobre normalização. Na normalização existem 5 formas normais. Tá? Mas você só precisa saber 3. Tá? As 3 primeiras. Que na primeira forma normal diz que devemos remover os grupos que se repetem. Na segunda forma normal, diz que devemos remover da tabela as colunas que não são dependentes da chave primária. E na terceira forma normal diz que devemos remover todas as colunas que são interdependentes. Agora vamos falar sobre os comandos SQL, que são os DML, DCL, TCL e os DDLs. O que são os DDLs? DDL é Data Definition Language, ou seja, linguagem de definição dos dados, onde encontramos os comandos para criar, alterar ou apagar um objeto, que são os create, os alter e o drop. E também temos o rename, que é utilizado para renomear um objeto. E o truncate, que é utilizado para apagar uns dados de forma permanente. Além de limpar os dados, também limpa a memória que foi utilizada para armazenar os dados. E temos o comment, que é utilizado para guardar um comentário, uma descrição de um objeto. No caso, uma tabela ou uma coluna. Temos o DML, o Data Manipulation Language, que são linguagens de manipulação dos dados. Onde encontramos para a manipulação dos dados os comandos select, insert, update, delete e o merge. Select para fazer uma seleção de linhas, o insert para fazer uma inserção de linha, update utilizado para atualizar colunas, as linhas, e delete utilizado para deletar linhas. O merge ele pode fazer um insert, update ou delete. Tá? Ele tem a mesma funcionalidade. Por isso não é bem empregado. Mas é importante você saber que na prática é muito útil. Agora vamos falar sobre o DCL, que é o Data Control Language, ou seja, com linguagem de controle dos dados. Onde temos os comandos grant e revoke. O grant é utilizado para dar permissão a um usuário e o revoke para negar uma permissão. Agora vamos falar sobre TCL, que é o Transaction Control Language, ou linguagem de controle de transação, de onde encontramos o commit, o rollback e o save point. O commit é utilizado para confirmar uma transação pendente. O rollback é utilizado para para desfazer uma transação pendente. E o save point é utilizado para marcar um ponto de uma transação pendente. Ok? Vamos supor
que eu fiz o insert, fiz o update e fiz um delete. Eu não quero desfazer toda a transação, mas eu gostaria de fazer o último comando que eu fiz, que foi o delete. Então, após o insert e o update, eu marco um ponto A, onde nesse ponto A eu vou desfazer até o ponto A. Então, o insert e o update permanecerá. Okay? E é feito apenas o delete, que estava depois do ponto marcado. Ok? Agora vamos para a prática, poder entender os comandos e as normalizações melhor. Ok, vamos falar agora vamos ver na prática sobre normalização. Vamos lá. Aqui nós temos os dados não normalizados. Temos tudo em uma única tabela. O código ISBN, né, que é o código do livro. Temos o título do livro, temos o autor e temos a editora. Certo? Vamos lá. Na primeira forma normal diz o seguinte, que devemos remover os grupos que se repetem. Ok? Então aqui eu estou salvando, certo? Estou separando os autores. Eu estou deixando autores agora em outra tabela. Por quê? Porque se eu tenho um autor, ele pode ter vários livros, certo? E se eu tiver uma única tabela do autor, então toda vez que eu tiver um livro, eu tenho que colocar o nome do autor, ok? Agora, da forma normalizada, eu não preciso estar inserindo o nome do autor várias vezes, apenas um. E toda vez que eu inserir um livro, que ele publicar um livro, eu vou associá-lo ao seu código. Agora vamos para a segunda forma normal. A segunda forma normal diz que devemos remover todas as colunas que não são dependentes de chave primária. Certo? Vamos lá. A editora, ela depende de um livro? Não. Se não tiver nenhum livro, a editora continua sendo editora. Certo? Então não depende de um código de um livro para poder a editora existir. Então a editora passa a ser independente, passa a ter em uma outra tabela. Posso abrir uma editora agora, necessariamente não precisa ter um livro associado a ela. Ok? Então, desta forma, está normalizado pela segunda forma normal. Ok? E a terceira forma normal diz que devemos remover todas as colunas que são interdependentes. Observe que, junto à editora, tem o endereço. Certo? A cidade e o estado. Esse endereço ele sempre vai existir, independente da editora ou não. Então, eu não preciso ter esse endereço cadastrado no momento da editora. Então, eu vou ter um endereço e quando eu criar uma editora, eu vou associar o código do endereço. Ok? Vamos utilizar o comando create para criar uma tabela, onde eu tenho o create table, o nome da tabela, a coluna, o tipo de dado da coluna, aí tem uma vírgula para criar uma segunda coluna com seu tipo, ok?
Então essa tabela func, ela possui duas colunas, col1 e col2, ok? Também vou estar criando uma segunda tabela que nós vamos utilizar mais à frente, que vai se chamar a func underline 2, da mesma forma. Utilizamos o comando alter para fazer uma alteração do objeto, né, da tabela func. Eu vou utilizar o alter para adicionar uma terceira coluna, que vai se chamar col3, e ela é do tipo char. Ok, col3 foi adicionada. Utilizamos o comando rename para renomear uma coluna, certo? Então será, utilizamos o alter, table, nome da tabela, rename column, col3 to col4. Ou seja, eu estou alterando a tabela func, renomeando a coluna 3 para a coluna 4. Ok, a tabela foi alterada. Vamos dar um select na func. Pronto, então não temos mais a col3, temos agora a col4, ok? Então, essa tabela está vazia, não há nenhum dado. Então, vamos inserir um dado nessa tabela. Ok, vamos verificar. Ok. Vamos marcar um ponto A, ou seja, usamos savePoint e o nome do ponto que eu quero marcar, ponto A. Vamos fazer um update, vamos trocar o nome, o valor da col2 de calor para frio, certo? Vamos ver. Isso. Agora vamos deletar. Vamos deletar esse dado. Certo? Agora vamos dar um rollback to savePoint. Ou seja, eu vou desfazer mais até o ponto A. O que tem do ponto A para cima, ele vai permanecer. E vai ser desfeito apenas o que foi feito depois do ponto A. Então, será desfeito o update e o delete, mas o insert permanecerá. Vamos lá? Vamos consultar os dados. Aqui, ó. Observe, tá vendo que eu fiz o update e o delete. Então ele voltou e o update
não foi feito, não foi desfeito. Apenas o insert permaneceu. Utilizamos o commit para confirmar uma transação pendente. Ok. Então agora, mesmo que eu venha desfazer, ele vai gerar um erro. Porque eu confirmei a transação. Então não há transação pendente. O truncate é utilizado para apagar os dados. Uma vez dado o truncate, não pode ser desfeito, mesmo que eu marque o save point, mesmo que eu dê rollback, mesmo que eu não tenha confirmado. Como se trata de um comando DDL, ele confirma as transações pendentes, então não há como dar rollback. É irrecuperável. Inclusive, o delete, nós podemos utilizar uma cláusula where call 1 igual a 10. Já o truncates, nós não temos essa opção. Dá erro. Ok? E utilizamos o comment para deixar uma descrição sobre a tabela ou coluna, né? Para deixar um comentário sobre a coluna, nós utilizamos o comment on table, nome da tabela, is a descrição que eu desejo, como tabela de funcionários. O comentário foi bem sucedido. Para fazer sobre a coluna, utilizamos o comment on column, a tabela ponto a coluna, is, entre aspas simples, e o comentário. Coloca aqui com chave primária. Supressa uma digitação. Ok, o comentário foi criado com sucesso. O grant utilizamos para dar uma permissão ao usuário, certo? Eu tenho um novo usuário aqui, né? ADMDev, que eu criei anteriormente, e eu gostaria que esse ADMDev pudesse dar um select na tabela func do usuário HR. Então eu preciso dar permissão a ele. Mas para isso eu também tenho que ter privilégio de dar permissão. Então para isso eu utilizo eu vou utilizar o usuário system. Ok? Estou com o usuário system. Agora. Pronto. Agora o ADMDev pode dar um select na tabela func. E para negar essa permissão, eu utilizo o revoke. Da mesma forma. Vou trocar aqui por revoke. A diferença é que aqui no lugar de to é from. Foi revogado a permissão. Vamos falar sobre o comando merge. O comando merge, como havia falado anteriormente, ele pode ser utilizado para inserir, atualizar ou deletar. Então aqui eu utilizo a tabela dual,
que é uma tabela conhecida como tabela fantasma do Oracle. É só para eu ter uma tabela para poder colocar qualquer descrição. Aí nesse comando merge eu tenho merge into tabela use. O use eu vou utilizar para fazer comparação dos dados, ok? Na call 1 eu quero 11, na call 2 eu quero never e na call 4 eu quero 1. E eu vou apelidar essa consulta de F2. Ok? Aí eu verifico call 1 da tabela func é igual a call 1 da F2, ou seja, tem algum dado cujo call 1 é igual a 11? Se sim, quando classificado, eu vou atualizar esses dados. Ou seja, se existe, call 2 vai passar a ser never. Call 4 vai passar a ser 1. Se não, se esse dado não existir, você vai inserir call 1, call 2 e call 4 na tabela func. Vai receber os valores 11, never e 1. Vamos testar. Vamos fazer uma consulta à tabela func para verificar se existe algum código A1. Não existe, não temos nenhum dado. Então vamos executar. Pronto. Agora vamos consultar. Agora passa a existir. Se agora existe, se eu rodar de novo, o que é que vai fazer? Ele vai atualizar. Se fosse valores diferentes, irá fazer um update. Mas como não é, vai ficar a mesma coisa. Enfim. E utilizamos o comando drop para apagar uma tabela, né? Isso é um objeto. Então, vou usar aqui o drop table func2 para apagar essa tabela. E a tabela 2 ela é apagada. Ok? Agora que praticamos, vamos às dicas do exame. A primeira dica é que uma transação consiste em setar declaração DML ou DCL. É muito importante você ter isso em mente. Por quê? Porque a gente ainda confundir que também se trata de um TCL, que na verdade não é. O que é o TCL? É o commit, o serve point e o rollback. Ele não cria uma transação. Você não está fazendo uma transação. Você está confirmando ou desfazendo uma transação. Agora, quando eu faço um update, um delete, um insert, ou dar uma permissão ao usuário, entendeu? Dar um grant, um revoke, aí sim, isso é uma transação. Ok? E a segunda dica para o exame é que não há necessidade de conhecimento aprofundado de normalização, tá? Só é você saber essas três primeiras formas normais já está ótimo. Então não precisa você se aprofundar em normalização. Porque não é testado no exame. É bom você estar preparado tendo em mente essas três de forma normal, que é o máximo que pode cair. Ok? Aqui eu agradeço a atenção de todos nessa primeira videoaula e até a próxima.